Sabe quando você sente que tá travado na vida, que parece que tudo tá parado, que nada flui, como se estivesse num limbo entre o que você quer ser e o que você realmente tá fazendo? Você olha ao redor e vê as pessoas andando, construindo, conquistando, crescendo. E aí bate aquela pergunta silenciosa, que machuca mais do que a gente gosta de admitir. Cara, eu também tenho potencial, então por que eu não saio do lugar? Essa pergunta tem um peso, porque ela toca num ponto que a gente evita encarar. E se o problema não for o mundo? E se não for falta de sorte? Ou de oportunidade? Ou de tempo? E se o que tá te travando for você? É duro dizer isto, e ainda mais duro ouvir, mas talvez, só talvez, quem tá te segurando é você mesmo. E eu falo isso com o máximo de respeito, não pra te culpar, nem pra te apontar o dedo. Eu falo porque eu também estive neste lugar. E sinceramente, de vez em quando, eu ainda me pego lá. Autossabotagem é sorrateira. Ela se disfarça de descanso merecido, de eu preciso de mais um tempinho, de hoje eu não tô no clima, ou de amanhã eu começo. E quando você vê, o amanhã virou o mês que vem, e o mês que vem virou mais um ano que se passou. A gente se sabota com vícios que parecem inofensivos. Ficar horas no celular, comer para aliviar a ansiedade, procrastinar tarefas importantes, evitar conversas difíceis, fugir de qualquer coisa que nos force a crescer. Porque crescer dói. E a gente, lá no fundo, tem medo da dor, tem medo de falhar, tem medo de tentar e descobrir que talvez não seja bom o bastante. Então é mais fácil se distrair, é mais fácil se manter ocupado com coisas que não importam, desde que elas nos mantenham longe daquilo que realmente importa. Mas a verdade é que, se você continuar nesse ciclo, nada vai mudar, absolutamente nada. E olha, não vai ter ninguém vindo te salvar. Não vai ter uma luz mágica que vai acender e te transformar em alguém mais produtivo, mais confiante, mais focado. A mudança é sua, a responsabilidade é sua. Isso não é uma punição, é um poder. Porque se é você quem tá no caminho, é você quem pode sair dele. Então hoje eu só quero ter uma conversa real aqui com você, sem rodeios, sem frases de efeito, só verdade, nua e crua. Você precisa parar de se sabotar. Você precisa parar de ferrar com a sua própria vida. Isso não significa virar uma máquina perfeita que nunca erra. Significa apenas começar. Começar a se observar com mais honestidade. Começar a dizer não pro que te afasta de quem você quer ser. Começar a fazer, mesmo sem vontade, mesmo sem motivação. Porque o progresso raramente nasce da motivação. Ele nasce da constância, da escolha de continuar, mesmo quando tudo em você quer parar. Não espere a vontade de crescer. Ela não vem. A vontade é filha da ação, não o contrário. Então, se você tá cansado de estar travado, comece encarando o espelho, com coragem, com sinceridade, sem dó de si mesmo, mas com compaixão. Você não é fraco, você só tá distraído, você só tá fugindo. Mas dá tempo de mudar, dá tempo de virar o jogo. Só depende de você levantar e decidir que chega. Chega de desculpa, chega de enrolar, chega de viver a vida pela metade. A vida é agora. E se você continuar alimentando os mesmos comportamentos de sempre, vai colher os mesmos resultados de sempre. Se você tiver coragem de mudar, aí sim, tudo pode começar a fluir. Mas de verdade, o que é essa tal de autossabotagem? Autossabotagem é quando você diz que quer melhorar sua vida, mas age como se quisesse exatamente o contrário. Um conflito interno silencioso. Uma parte sonha com mudanças, metas, progresso, mas outra parte, muitas vezes mais forte, tem medo e prefere manter tudo como está. É como tentar correr com um pé no acelerador e o outro tentando puxar o freio de mão. Você quer ir, mas não consegue sair do lugar. Você diz que quer emagrecer, mas toda noite acaba descontando o estresse na comida. Nem sempre é só fome. Às vezes é carência, ansiedade, necessidade de conforto. Você diz que quer crescer no trabalho, mas adia tarefas, procrastina, entrega tudo pela metade. Não é preguiça pura. Às vezes é medo de não ser o bom o suficiente, de se expor, de assumir um papel maior. Você fala que quer empreender e criar algo seu, mas nunca tira as ideias do papel. Fica só na teoria imaginando cenários perfeitos que nunca chegam. Porque lá no fundo tem uma parte de você que acredita que vai dar errado. Ou pior, que vai dar certo. E isso vai te mudar. Sim, o sucesso também assusta. Porque ele vem acompanhado de responsabilidade, de julgamentos, de uma cobrança que não existiu antes. Dá medo de não saber sustentar o que você conquistou. E aí, mesmo sem perceber, você começa a criar armadilhas. Se enrola com distrações, vícios, preguiça disfarçada de mereço descansar, desculpas bem elaboradas. Tudo para evitar o desconforto de crescer. Porque crescer dói, exige sair da zona de conforto. E é justamente aí que mora o problema. A autossabotagem não é uma vontade de fracassar, é uma tentativa de se proteger. O problema é que essa proteção é mal planejada. É como construir um muro ao redor de si mesmo para não se machucar. Mas esse muro te impede de viver e de experimentar, de tentar. A gente se sabota porque, de certa forma, acredita que é mais seguro fracassar do que se arriscar a dar certo.
É como se manter pequeno fosse mais confortável do que se dar uma chance de expandir. Mas não é sobre capacidade, é sobre crença, é sobre identidade. Se você não acredita que merece o sucesso ou que é capaz de lidar com ele, vai encontrar mil formas de boicotar o processo. Às vezes, o medo de fracassar nem é tão forte quanto o medo de descobrir quem você poderia ser se realmente tentasse. E isso pode ser assustador. No fundo, a autossabotagem é uma resposta ao medo, à insegurança, à dor que a mudança pode trazer. Mas viver fugindo disso só prolonga o sofrimento. O primeiro passo para sair desse ciclo é a honestidade brutal. Parar de se enganar, encarar o espelho e admitir que o maior inimigo muitas vezes não tá lá fora, tá dentro. E ele não é um monstro, é só uma parte assustada de você que precisa ser ouvida, compreendida, mas não mais deixada no comando. Só quando você entende isso é que pode começar a construir uma nova forma de agir, uma onde o medo não desaparece, mas deixa de ser o motorista. E tem várias formas de se sabotar, quer ver? A primeira delas, e talvez a mais conhecida, é a procrastinação. Você sabe muito bem o que tem que fazer. Não é falta de clareza, é falta de movimento. Você acorda com ideias, metas, planos e termina o dia com a sensação de que tudo ficou no depois. Vai adiando, empurrando, esperando aquele tal momento certo que só existe na sua cabeça. E vamos ser sinceros, o momento perfeito é um mito, uma fantasia confortável para justificar o medo. Medo de errar, medo de não ser bom o suficiente, medo de descobrir que, mesmo tentando, talvez você não consiga. Só que, enquanto você negocia com seus medos, a vida não negocia com ninguém. O tempo tá passando e ele não vai parar para esperar você se sentir pronto. E o mais duro, enquanto você tá aí travado, tem gente com mais problemas, menos talento, sem apoio nenhum, indo lá e fazendo. Errando, sim, mas aprendendo, crescendo e se expondo. Porque eles entenderam que a coragem de tentar vale mais do que a ilusão de controlar tudo antes de começar. A ação imperfeita ainda é ação, e é ela que vai mudar a sua vida, não os planos guardados na gaveta. A segunda forma de se sabotar é com vícios e prazeres imediatos. Tá tudo aí na sua mão, o mundo inteiro no celular. Você acorda e já tá rolando a tela. Nem sabe o que tá procurando, mas continua. Cada notificação é um mini alívio, cada vídeo um escape. Você come para de se distrair, bebe para esquecer, assiste coisas que nem curte só pra não ter o que pensar. A pornografia vira companhia, o jogo vira fuga e o dia vai embora. Mas olha, isso não é lazer, é anestesia. Você tá tentando calar o desconforto, a angústia, a solidão. E tudo bem precisar de um respiro às vezes. Todo mundo precisa. O problema é quando isso deixa de ser pausa e vira padrão. Quando o prazer momentâneo passa a ser válvula de escape pra tudo. Porque no fundo, você sabe, isso não resolve nada, só adia. E quanto mais você se anestesia, menos você sente. Menos dor? Sim, mas também menos vida, menos propósito, menos presença. E tem um preço. Você tá trocando o futuro pleno por 5 minutos de alívio, vendendo sua paz por distrações baratas. E quanto mais você se acostuma, mais difícil é sair desse ciclo. Mas dá, e começa com uma escolha: parar de fugir e começar a enfrentar. A terceira forma de autossabotagem é o que muitos chamam de autodepreciação. Talvez essa seja a forma mais silenciosa de sabotagem. A forma como você se trata, a forma como você se olha no espelho, como se fala por dentro. Eu sou um lixo, não consigo fazer nada certo. Eu não nasci pra vencer. Poxa, essas frases que parecem pensamentos, mas na verdade são cicatrizes. De onde veio isso? Alguém te disse isso? Um pai ausente, uma mãe crítica, um professor que te humilhou, um amigo que te traiu? Ou foi aquele momento específico em que você fracassou e decidiu que aquilo definia quem é você? Você engoliu essas ideias como se fossem verdades absolutas. E hoje, sem perceber, você é quem mais te maltrata. Você virou o seu próprio carrasco. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui com toda clareza. Isso não é humildade, isso é crueldade. Você não vai se curar se batendo mais. Não vai crescer se colocando para baixo. A mudança começa quando você olha para dentro com compaixão. Quando entende que suas falhas não são sentenças, são apenas feridas abertas. E feridas pedem cuidado. Você não é fraco, tá só cansado, tá machucado, tá tentando sozinho há tempo demais. Mas você pode reescrever essa história. A primeira linha dessa nova versão começa com uma escolha simples: decidir que você merece algo melhor. E sim, você merece. Agora, como mudar isso na prática? Poxa, não existe mágica. Não espere o momento certo, ou uma explosão de motivação do nada. Isso é uma ilusão que só te atrasa. A mudança real acontece no terreno da ação, não da espera. É levantar da cama, mesmo quando a vontade some. É dar um passo a mais, mesmo cansado. É seguir em frente quando tudo dentro de você pede para parar. Não é sobre perfeição, nem sobre nunca falhar, mas sobre persistir dia após dia, sem desistir. A consistência é o que transforma o comum em extraordinário. São pequenas escolhas feitas todos os dias. Escolhas que parecem insignificantes isoladamente, mas que, quando somadas no tempo, constroem uma nova versão
de você mesmo. Essas pequenas vitórias acumuladas se tornam a base para a transformação verdadeira. Se observe com sinceridade brutal. Quais são os hábitos que estão te afundando? Parar de fugir da realidade. Parar de se enganar com desculpas e racionalizações confortáveis. Pegue um papel, escreva. Nomeie esses hábitos e enfrente-os de frente. Olhe no espelho com coragem. Não para admirar sua imagem, mas para encarar aquilo que está te travando, que te mantém preso no mesmo lugar. O primeiro passo para a mudança é esse: reconhecimento, sem máscaras, sem ilusões. Enquanto você negar, o problema ganha força, cresce e controla você. Quando você encara a verdade, o ciclo perde poder sobre a sua vida. Ah, mas eu não tenho motivação. Motive-se agindo. A motivação não é um pré-requisito, ela é consequência do movimento. Esperar estar motivado para agir é a desculpa perfeita para nunca sair do lugar. A disciplina é a ponte entre o que você quer e o que realmente você faz. Ela te leva adiante quando a vontade falta. Crie rotinas que te puxem para cima. Levante mais cedo, leia, mexa o seu corpo. Escolha alimentos que nutram seu corpo e sua mente. Cuide da sua saúde e, acima de tudo, se cerque de pessoas que vibram crescimento, que te desafiam a ser melhor, que inspiram a ação. Cada pequena decisão que você toma, o que você come, o que lê, com quem conversa, reforça quem você está se tornando. Nunca subestime o poder dos hábitos. Eles são forças silenciosas que podem destruir sua vida lentamente, ou, se bem cultivados, te levar para alturas que você nem imaginava. Aceite que o desconforto faz parte do processo. Poxa, crescer dói. Mudar é desconfortável porque exige que você saia da sua zona de conforto, que abandone prazeres imediatos, que faça sacrifícios, mas o desconforto da mudança é temporário. O preço de não mudar, de permanecer onde está, de viver uma vida aquém do seu potencial, é uma dor que dura para sempre. Olhe ao seu redor e veja quantas pessoas se lamentam por não terem começado antes, por terem deixado o tempo passar, por terem escolhido a segurança do sofrimento familiar ao invés da coragem da transformação. No fim das contas, a pessoa mais importante da sua própria jornada é você mesmo. Sim, você pode ser o seu maior aliado, aquele que acredita, apoia e impulsiona. Ou pode ser o seu pior inimigo, quem cria barreiras, semeia dúvidas e trava a caminhada. Essa escolha, por mais óbvia que pareça, está inteiramente nas suas mãos. E é aí que mora o poder real, no seu modo de se enxergar e de agir em relação a si mesmo. O mundo lá fora já é um campo minado de desafios, incertezas e confusões. Não faz sentido que, em meio a tudo isso, você ainda precise criar um obstáculo gigante dentro de você mesmo. Um peso extra que só você pode colocar. E mais importante, só você pode tirar. Isso significa reconhecer que as limitações mais difíceis de superar não são as externas, mas as internas. Aquelas vozes que dizem: você não consegue, não é bom o suficiente, ou vai dar errado mesmo. Essas vozes muitas vezes nascem do medo da insegurança ou do hábito, e elas sabotam seus sonhos, sua energia e seu foco. Pense bem. Quantas vezes você se colocou para baixo? Quantas vezes procrastinou? Não porque estava preguiçoso, mas porque o medo de falhar era maior do que a coragem de tentar. Quantas vezes você se sabotou, escolhendo a tranquilidade temporária da zona de conforto ao invés do desconforto do crescimento? Isso não é apenas um tropeço isolado, é uma rotina silenciosa que consome sua força, seu tempo e seu potencial. E o pior, afasta você da vida vibrante e significativa que no fundo sabe que merece. Mas aqui vai uma verdade poderosa. Você pode mudar essa realidade, não por mágica, não por sorte, mas porque dentro de você existe a força para isso. Acordar para seu próprio valor não é um ato de egoísmo, é um ato de sobrevivência emocional e mental. É aprender a se olhar com a mesma compaixão que você oferece aos outros, a se tratar com respeito, a se perdoar pelas quedas e a se incentivar para levantar. Isso começa a acontecer quando você decide a se posicionar contra esses padrões autodestrutivos. Você merece mais do que uma vida morna, repetitiva, automatizada, onde os dias passam e você mal sente que está vivendo. Merece sentir o sabor da vitória nas pequenas conquistas, o orgulho de saber que está construindo algo real e alinhado com quem você é. Mas para alcançar tudo isso, existe um passo fundamental e não negociável: parar de se sabotar. Porque enquanto você se atrapalha, perde tempo e energia lutando contra si mesmo, o verdadeiro progresso fica cada vez mais distante. E não pense que essa transformação é instantânea. Nada que realmente vale a pena acontece do dia para a noite. É um processo lento, gradual, cheio de altos e baixos. A mudança começa com uma decisão simples, mas decisiva: a decisão de não aceitar mais o papel de inimigo da sua própria história. Essa escolha é sua e só sua. Ninguém pode fazer isso por você. Talvez, só talvez, esse seja o seu momento, a sua chance de virar o jogo, de romper os padrões antigos que te seguram e de construir um caminho mais autêntico, cheio de propósito, autoconfiança e equilíbrio. Um caminho onde você é o protagonista e não o espectador. Então me diga, você está pronto para dar esse passo? Está disposto a se tornar o maior aliado e construir a vida que sempre quis?
começando agora, daqui pra frente, então se inscreva aqui no canal e me acompanhe nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Do fundo do meu coração, um muito obrigado.